Estamos de volta! Vamos ver se agora dá certo. Bom, vamos lá, pessoal. Voltando aqui para o nosso assunto. Hoje eu quero falar com você sobre as 5 linguagens de valorização. Esse é um estudo do Gary Chapman que fundamenta todo o nosso movimento em se importar com as pessoas que são importantes na nossa vida, tá? Então, eu quero começar essa live dizendo para você o seguinte: tão importante quanto você amar as pessoas que são importantes para você é as pessoas se sentirem amadas. Não importa, veja bem, eu posso ter toda a boa intenção do mundo, eu posso me dedicar a cuidar das pessoas. Se as pessoas não se sentem cuidadas por mim, de que adianta? Vai ser como uma via de mão única. Então eu me dou, eu me esmero, eu me dedico, mas é como se para o outro isso não fizesse sentido. Então o estudo do Gary Chapman, ele comprova que existem 5 linguagens de amor, ou seja, 5 formas mais frequentes das pessoas se perceberem cuidadas, se perceberem amadas. Então a ideia desse nosso encontro de hoje é que eu possa te falar dessas 5 linguagens e você possa não só perceber qual é a sua linguagem de amor e qual é o valor disso. Quando eu sei como eu funciono, eu posso me expressar melhor. Quando eu me dou conta do que é importante para mim, eu posso declarar isso para as pessoas que são importantes para mim. Então, se eu sei que é importante um gesto que normalmente o meu marido tem em relação a mim, fica mais fácil de eu dizer para ele: cara, vai por aqui, faz isso que para mim isso faz mais sentido, isso tem mais relevância. E aí eu poupo o meu marido de repente de se esmerar, de se dedicar a algo que para mim tem pouca importância. Por outro lado, quando eu paro para pensar também na forma como as pessoas gostam de ser tratadas, por que isso é tão importante? Porque eu vou passar a focar em fazer aquilo que é importante para as pessoas. Eu vou parar, de repente, de gastar energia à toa. E eu vou passar, então, a me dedicar a fazer aquilo que é percebido pelo outro. Olha que barato que é isso. Então, quando eu entendo qual é a minha linguagem de amor e quando eu entendo qual é a linguagem de amor das pessoas que são importantes para mim, eu passo a entender que pessoas diferentes precisam de tratamentos diferentes. Para aí para pensar. Você trata o seu pai e a sua mãe da mesma forma? Dificilmente você vai dizer que sim. Você sabe que tem um tom que você usa que o seu pai gosta mais. Você sabe que tem outro tom que a sua mãe, gosta mais. Você sabe que existem atitudes que o seu pai valoriza de primeira e para sua mãe tanto faz. Enquanto que existem certas coisas que quando você faz, a sua mãe diz: nossa, que bom, que lindo, e o seu pai pouco se importaria. Então, conhecer as 5 linguagens do amor significa você conseguir entender qual é a atitude, qual é o movimento que você pode se propor em relação a cada pessoa que é importante na sua vida, tá? Começando por você mesma, você mesmo. Quando a gente entende o que é importante pra gente, como é que a gente funciona, e veja, isso não é uma questão da gente escolher. A gente não escolhe, de repente, o que a gente gosta ou não. Isso vem no nosso DNA, isso vem no nosso instinto, vem na nossa natureza. Então, quando eu paro para pensar sobre o que é importante para mim, eu posso declarar isso, eu posso comunicar isso. E aí eu paro de fazer as pessoas perderem energia e tempo com aquilo que eu não me importo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você, tá? Eu gosto de receber presente, todo mundo gosta. Não é mesmo? Quem não gosta de receber um presente? Todo mundo gosta. Mas, se eu parar pra pensar, existem coisas muito mais importantes pra mim do que receber presente. E meu marido sabe disso. Pra mim, ele tá conectado comigo, a gente tá vivenciando um momento gostoso junto. É muito mais importante do que ele chegar em casa com um presente, por mais caro que tenha sido. E por quê? Talvez porque eu tenha um estilo mais independente, talvez porque eu tenha sempre tido mais autonomia. Aqui, o mais importante não é a gente descobrir por quê.
Por que que pra mim presente não é tão importante? Veja, não é que não seja importante, não é tão importante. O fundamento não é eu saber de onde veio isso, se isso é algo que eu herdei da minha família, se é algo que eu aprendi. O importante é a gente ter pragmatismo, a gente ser prático em relação a entender como é que a gente consegue os melhores resultados, tá? Então, quando eu entendo como eu funciono, eu posso me comunicar melhor em relação às minhas necessidades para as pessoas que são importantes para mim. Quando eu entendo as necessidades das pessoas que são importantes na minha vida, eu consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, as 5 linguagens de amor, as 5 linguagens de valorização, como a gente caracteriza nos assessments, nas avaliações que a gente faz. A primeira linguagem de amor são as palavras de afirmação. E o que é palavra de afirmação, pessoal? Qualquer coisa que signifique uma declaração positiva, tá? Então, uma palavra de afirmação diz respeito ao reconhecimento que o outro tem em relação a quem você é ou o que você faz, tá? Então, pensa aí. Você gosta de receber elogio? Você gosta quando as pessoas reparam naquilo que você faz? Você gosta quando as pessoas não só demonstram através de atitudes, mas elas falam o eu te amo, você tá bonita, o seu trabalho foi incrível. Mais uma vez, é claro que todo mundo gosta de receber elogio, é claro que todo mundo gosta de ser reconhecido, isso é uma necessidade básica até do ser humano, mas algumas pessoas funcionam baseadas nisso. Quantos não são os nossos parceiros de trabalho que muitas vezes a gente percebe que ganham um fôlego extra quando recebem o reconhecimento do seu superior? E na sua casa? Cara, eu, sinceramente, gente, eu amo quando eu faço, por exemplo, o jantar e os meninos dizem assim, nossa, mamãe, que delícia. O Daniel dá aquela primeira garfada e fala, nossa, amor, ficou muito bom. Gente, na boa, pra mim, isso vale qualquer coisa. Então eu fico ali 2 horas cozinhando, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Aprendi a cozinhar aqui nos Estados Unidos. Então eu fico ali me dedicando, fico 1, 2 horas cozinhando. Quando eles sentam na mesa, eu fico olhando pra cara deles. Então quando eles colocam a comida na boca, que eles declaram isso, caramba, isso pra mim tem um valor muito grande, tá? Então são elogios, palavras de afirmação, qualquer tipo de reconhecimento sobre aquilo que você faz ou aquilo que você é. E aí eu quero te perguntar nesse momento, de 0 a 10, o quanto você acha que ouvir das pessoas sobre o seu valor é importante pra você? Coloca aqui pra mim nos comentários. De 0 a 10, o quanto palavras de afirmação é algo importante pra você? Esse é o momento de você parar e refletir. Beleza, não, eu consigo funcionar bem. Talvez você não seja a pessoa que precise de alguém dizendo pra você, uau, você acertou, nossa, que bom que você fez. Eu sou, tá? Então, quando os meus alunos dizem pra mim, nossa, o módulo 4 tá excelente, que incrível. Cara, eu quero dar 5 vezes o que eu já contribuí. Quando os meus filhos dizem, mamãe, que delícia o que você fez pro jantar, eu já fico pensando no que eu vou cozinhar pra amanhã. Quando meu marido diz pra mim, nossa, Adri, como essa blusa tá bonita, eu já quero botar ela pra lavar pra usar amanhã de novo. Então, ó, 8, 6, 10, gente, é isso, tá? Primeiro ponto aqui é a gente se perceber. Agora, pensa aí nos seus filhos, marido, esposa, qual seria de 0 a 10 a nota que você acha que cada um se daria? Essa é uma reflexão que começa a ser bem importante, tá? Pensa aí. No seu marido, na sua esposa, em cada um dos seus filhos, seu pai, sua mãe, o quanto é importante para eles ouvir que eles são importantes ou que algo que eles fizeram tem relevância. Essa é a primeira coisa, a gente se perceber e a gente perceber o outro em relação às palavras de afirmação. E aí a gente vai para o segundo tipo de linguagem de amor, que é a linguagem de valorização, ou seja, que o outro valoriza, que é o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É o tempo que expressa a total entrega, aquele espaço que você encontra para estar totalmente presente.
sem distrações. Isso é tempo de qualidade. É quando você está completamente conectado a outra pessoa. E, sinceramente, nos dias atuais, eu diria que essa linguagem de amor, ela é uma das mais desafiadoras. Por quê? Porque a gente sempre tem um monte de interferências. A gente se distrai com muita facilidade. Cara, prova disso são os eletrônicos. iPad, iPhone, a televisão, etc, etc, etc. Então, a gente tá mais ou menos conectado, né? Você senta pra jantar, você fala, gente, vamos ficar aqui todo mundo junto, vamos conversar. Aí, de repente, tá todo mundo calado, cada um no seu celular. E aí, a gente tá ali, metade presente, metade longe. Não é mesmo? Então, é aquela velha história. A tecnologia serviu para aproximar quem está longe, mas distanciar quem está perto. Então, as pessoas que valorizam tempo de qualidade são aquelas pessoas que normalmente dão muita importância para a sua total presença. E, gente, olha só que legal isso. Alguns estudos já comprovam que momentos especiais, ou seja, de conexão absoluta, obrigada pelos corações, que delícia, que momentos de conexão absoluta, que duram até 3 minutos, já são suficientes para quem tem essa linguagem de amor. Ou seja, é você literalmente se dedicar a escutar alguém por 3 minutos. Eu te pergunto, isso é muito? Cara, a gente gasta tanto tempo, a gente se perde nas redes sociais, a gente fica horas assistindo algo que não faz o menor sentido. Será que a gente não pode se dedicar por 3 minutos, 5 minutos às pessoas que a gente ama de verdade? Então pensa aí, de 0 a 10, eu quero que você me responda aqui. Eu quero que você me responda, de 0 a 10, o quanto você acha que essa segunda linguagem de valorização, que é tempo de qualidade, é importante para você? De 0 a 10, responde aqui, 0 sendo o menor valor, 10 sendo a maior relevância possível. O quanto você acha que tempo de qualidade para você é importante? 3 minutos é muito de boa, exatamente. 3 minutos é fácil da gente se dedicar. Agora, veja, o que é a dedicação? É você se livrar das distrações, é você estar 100% conectado. É você jantar sem ter que você ficar respondendo o tempo inteiro. Grava essa live e poste depois. Pode deixar, Flavinha, pode deixar que eu vou postar assim. Então, é você ter tempo de qualidade, é você estar no sofá, conectado. É você estar no jantar, conectado. É você ter uma conversa e você ouvir quando você pergunta. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente pergunta alguma coisa e a gente desconecta da resposta. Aí a pessoa começa a responder, a gente nem tá mais prestando atenção. Pense no quanto que isso magoa a pessoa que tem essa linguagem de valorização, essa linguagem de amor como a sua principal. Percebe, gente? Então, tempo de qualidade são as pessoas que são muito impactadas e se sentem muito valorizadas quando você se dedica integralmente a elas. Precisa ser 1 hora de dedicação? Não. Mas provavelmente, se a sua mãe é uma pessoa assim, ela é aquela pessoa que vai ligar para sua irmã e dizer assim, nossa, a Adri passou aqui em casa, foi rapidinho, mas foi tão bom. A gente conversou, sabe? Ela me contou dos meninos, foi tão legal. Isso é tempo de qualidade. É quando você liga, eu descobri que tempo de qualidade é a linguagem de valorização da minha mãe. Eu ligo pra minha mãe não tem muito tempo, a minha mãe é sempre corrida, mas eu ligo pra ela, eu fico 2 minutos no telefone. Gente, ela se sente tão bem. Então, veja, se todos os dias eu ligar pra minha mãe e falar com ela 2, 3 minutos, pra ela tem muito mais sentido do que eu ficar dizendo, mãe, você é maravilhosa, você é incrível. Eu não acho que isso pra minha mãe faz tanto sentido, mas a questão de eu ligar pra ela, não é no grupo da família eu postar alguma coisa, é eu ligar pra ela, é eu canalizar os meus esforços pra ela. Eu sei que isso vai fazer sentido pra ela, né? Vai fazer mais sentido pra ela. Então pensa aí, o quanto isso faz sentido pra você e o quanto as pessoas à sua volta também se sentem impactadas por isso, tá? Pelo tempo de qualidade. Daí a gente vai para a terceira linguagem de amor, a terceira linguagem de valorização, que são os
presentes, né? E o que são os presentes? São os gestos, os símbolos que servem como uma prova de que, veja bem, olha que interessante isso, de que em um momento anterior a pessoa pensou em você. Então, quando a gente fala de presente, não é necessariamente presente caro, tá? A pessoa que valoriza a questão do presente é aquela que valoriza você dizer assim pra ela: nossa, eu trouxe essa laranja pra você. Eu passei no mercado e tinha um queijo e minha mãe faz muito isso. A minha mãe, quando passa, por exemplo, um pão de açúcar, ela compra um queijo pra ela e o queijo pra mim, que ela sabe que eu gosto. E aí ela traz esse queijo. Ela diz: olha, filhinha, sei que você gosta desse queijo aqui, ó. Eu comprei um lá pra casa, trouxe outro pra você. Então, essa é uma linguagem de quem gosta de presente. Ou seja, em algum momento do meu dia, eu pensei em você e aquilo me fez trazer uma prova disso. Olha que interessante. Então, cartas, a pessoa que valoriza carta, tá? Você valoriza carta, bilhete escrito? Isso é um presente. É uma forma de você conectar um momento no passado que simboliza que você estava ali presente, pensando em mim, pro agora. Então, cartas, flores, aqueles qualquer coisa que seja feito artesanalmente, mas que tenha a dedicação exclusiva para você, tá? Então, pessoas que gostam, que têm essa linguagem de valorização, são aquelas pessoas que gostam de ser contempladas com algo que signifique uma dedicação exclusiva. Então, é o queijo que a pessoa traz para você do mercado, é a flor que ela colhe no jardim. Ontem meu maridinho colheu uma flor no jardim e me trouxe. Então, quem não gosta disso? Todos nós gostamos disso. Alguns de nós gostam numa intensidade mais alta. De 0 a 10, o quanto para você presentes são importantes? Me diz aqui, de 0 a 10, sendo 0 o menor valor e 10 o maior valor que você imagina aí na sua vida, de 0 a 10. O quanto você valoriza a questão dos presentes. Não estou falando apenas de presentes caros, embora isso também seja uma demonstração. Ó, 2, 10, 3, legal, bacana. Eu sei que eu tenho filhos que valorizam muito a questão dos presentes. E eu tenho filhos nos meus 4 que valorizam quase que 0 os presentes, tá? Então, para vocês verem que as 5 linguagens, elas são importantes. Em menor ou em maior grau, todo mundo gosta das 5, mas algumas fazem muito mais sentido pra gente do que outras, tá? Bom, e aí a gente vai pra 4ª linguagem de amor, que é a questão dos atos de serviço. E o que são presentes, podem ser simbólicos, tá, gente? Não é presente caro, não. Presentes simbólicos, ok? Bom, a gente vai para a 4ª linguagem de valorização, 4ª linguagem de amor, que são os atos de serviço. O que são os atos de serviço? São aquelas atitudes, aqueles gestos que facilitam o nosso dia a dia, ok? Então, quem valoriza atos de serviços, valoriza quando uma pessoa chega para te ajudar em uma tarefa que provavelmente seria só sua. Então, a mulher, por exemplo, que valoriza um ato de serviço é aquela que, por exemplo, acha lindo e se apaixona mais ainda quando ela tá lá lavando a louça e o marido chega dizendo: pode deixar que eu faço para você. Você tá no trabalho e alguém diz: você vai ficar até mais tarde? Então deixa eu te ajudar, porque assim nós dois, a gente fica os dois um pouquinho mais tarde, mas a gente consegue os dois sair rapidinho. A pessoa que, por exemplo, tá no meio de uma confusão do dia a dia e alguém vira e fala: posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, basicamente são aquelas atitudes que tornam a nossa vida, a nossa rotina mais leve, tá? Então, normalmente são pessoas que gostam de compartilhar as suas tarefas diárias, tá? Atos de serviço é a maior demonstração de amor para mim também, tá? Das 5 linguagens de amor, essa é a que eu mais valorizo. Por quê? Porque eu adoro gente que come sal comigo.
Gente, eu adoro. E essa sou eu. Tem explicação? Existe uma linguagem que é mais nobre que a outra? Ou que é mais especial que a outra? Não. As 5 linguagens, elas são igualmente importantes. E aqui não cabe a gente ficar julgando. Nossa, ela é isso, ele é aquilo. Cara, o importante é você aprender como é que você funciona para se assumir. Porque autoconhecimento é a base de qualquer coisa nessa vida. De qualquer melhoria que a gente queira fazer. Então da onde que eu tirei isso? Não sei. Mas é uma visão que eu tenho da vida. Eu acho que a gente conhece verdadeiramente as pessoas nas dificuldades, né? Porque aquela velha história, é fácil amar alguém quando essa pessoa tá de bom humor, feliz, te adorando, te falando coisa bonita. A gente prova o valor das pessoas na nossa vida quando a gente precisa, né? Então, eu sou dessas. Dri, mas poxa, você é assim? Sou. Eu sou assim. E você, como é que é? De 0 a 10, o quanto atos de serviço fazem sentido para você? 0 sendo o menor nível de valorização, 10 sendo o maior nível de valorização. Gente, vocês não têm noção. Olha, eu tô dando treinamento, né? Vandinha sabe disso. Acho que ela não tá aqui hoje, não. Oi, Gi! Beijo, querida! Vandinha não tá aqui, não. Mas quando eu tô dando treinamento, por exemplo, ela já sabe, safadinha. Eu tô lá, ou ela ou a Bruninha vem trazer uma xícara de café pra mim, quentinha. Ou traz, por exemplo, a minha taça com água, com gás e um gelinho. Gente, sério, eu tenho vontade de parar tudo e dizer: Papai do céu, muito obrigada, porque você me deu anjos na terra, né, que me ajudam no meu dia a dia. Vocês não têm noção do quanto eu valorizo a xícara de café que a Vandinha me traz, a tacinha com água, com gás que a Bruninha me traz. É assim, né? Então, veja, tem explicação? Não, mas eu valorizo muito as pessoas que facilitam o meu dia a dia, ok? Algumas pessoas que são mais independentes, elas normalmente têm essa linguagem de valorização baixa. A Luísa, minha filha, ela tem pouquíssimo disso, porque ela é autônoma, ela inclusive gosta de fazer por conta própria, porque ela faz no ritmo dela, ela não gosta que se intrometam, ela não gosta de interferência. Então, veja, tem explicação? É ruim isso? Não, óbvio que não. Cada um funciona de um jeito. Agora, se, por exemplo, o Paulo tá fazendo alguma coisa, que é o meu filho de 16 anos, eu sei que ele quer minha ajuda. A Luísa eu deixo por conta própria, eu posso até perguntar, mas eu já sei que a resposta provavelmente é não. Pode deixar que eu já sei o que eu tô fazendo, eu dou conta, tá? Então, olha só que legal. Eu valorizo, mas tenho dificuldade de aceitar muitas vezes. A gente precisa entender que quando a gente não contempla uma necessidade nossa, a gente não consegue abastecer para transbordar. E a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente tem, tá? Então, vamos nos autoconhecer, aproveitar esse momento de hoje para se olhar, para se aceitar, para se respeitar, para que a gente se sinta preenchido e para que a gente possa transbordar com mais facilidade, né? E quando se valoriza todas as opções, carência, Flavinha, beijo, querida. Não, inclusive assim, ó, é normal que a gente valorize as 5, mas é mais normal ainda, Flavinha, a gente conseguir entender quais das 5, normalmente são 2, a gente tem maior nível. No final eu vou contar pra vocês quais são as minhas 2, já contei uma. A minha primeira é atos de serviço. Eu vou contar pra vocês a minha segunda, tá? Então, normalmente a gente valoriza 5, mas existem 2 que normalmente são mais fortes. Carência é uma beleza, né, gente? Quanto mais a gente assume que a gente é carente, melhor. Porque assim mais as pessoas contemplam e estão perto da gente, se conectando. E aí vamos para a última linguagem de valorização, a 5ª linguagem de valorização, que é o toque físico. Pessoas que valorizam o toque físico são pessoas que adoram o toque, que adoram o contato. Então são pessoas sinestésicas, são pessoas que quando começam a chorar, elas gostam de um abraço. São pessoas que entendem que não adianta você dizer que ama. Se você não chegar e dar aquele beijo, aquele amasso e não desgrudar, a pessoa provavelmente não vai sentir que você ama tanto. Não é verdade? Então, toque físico são aquelas pessoas que não precisam de muito espaço. Toque 10. Esse é o meu marido, gente. Toque 10. Então, veja, pessoas, por exemplo, que gostam de toque são aquelas que gostam de dormir de conchinha.
São aquelas que gostam, por exemplo, de um beijo quando chega e quando sai. São aquelas que não basta só você dizer tchau, tô indo ali, já volto. Você precisa ir lá, cumprimentar, dar beijo. Então, o toque físico é a necessidade de contato, tá? É o que muitas vezes dispensa as palavras. Essa é a verdade. A pessoa que tem toque físico como linguagem de amor é aquela pessoa que muitas vezes um ato é aquela história, um ato vale mais do que 1000 palavras. Você não precisa fazer discurso bonito, você não precisa gastar seu português com um monte de argumentação, basta você chegar e abraçar. Basta você chegar e dizer, através dos seus atos, eu tô aqui com você. Então, muito mais do que desculpa, o que ela quer é o agarro. Ela quer sentir a conexão de vocês, né? Thaís Zeca. Quando sabemos que fomos substituídos por um breve momento, tipo 2 dias, não seguidos com um intervalo de 1 semana. Léo, não sei se eu entendi isso, essa sua pergunta, mesmo que por impulsividade da outra pessoa. Veja bem, olha só, muitas vezes interferências acontecem. A pessoa tá cheia de preocupação, a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, a pessoa tá empolgada com um projeto. Então, percebeu que tá faltando combustível no seu tanquezinho? Declara isso. Opa, não vai sair sem me dar um beijo? Ou, não vai dizer que minha comida tá boa? Gente, eu sou expert nisso. Eu faço minha comida, ninguém diz, tá lá todo nham, 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 parecendo uns dragões comendo e ninguém falando. Eu falei, não tá bom não? Nossa, tá uma delícia, bora que eu quero ouvir. Então a gente precisa, uma vez que a gente entenda a nossa necessidade, fica mais fácil da gente educar as pessoas a nos amar. É bem isso, a gente consegue educar as pessoas a nos amar, porque cada um de nós se sente amado de uma forma diferente. Então, se a pessoa não tá te dando o tratamento que você julga ser adequado, fale. Nesse caso, foi por outra pessoa, foi substituído. Léo, se você foi substituído por 2 dias, por exemplo, por amigos, por parentes, pode ser uma situação no momento. Se foi uma traição, eu fiz uma live semana passada que eu vou disponibilizar no YouTube essa semana. É um pouco diferente, tá? Porque quando é traição, a gente tem uma outra abordagem, ok? E aí você precisa separar a linguagem de valorização do que é o casal, o comportamento do casal normal do que é a situação em si, tá, gente? Então, veja, a pessoa pode te tratar muito bem e te completar e te alimentar de maneira totalmente apropriada e mesmo assim, de repente, tá passando por uma situação ruim. Ok? Então a gente precisa separar os assuntos, tá? Então eu vou disponibilizar esse vídeo sobre traição no canal do YouTube e vou colocar nos stories pra vocês depois assistirem se quiserem, ok? De 0 a 10, gente, vamos lá, quero saber, pra vocês, toque físico, muitas pessoas já responderam aqui, mas eu quero saber, 0 sendo nível mínimo de valorização e 10, nível máximo de valorização. O quanto o toque físico é importante para vocês? Quero saber. Coloca aqui para mim. Basicamente, o toque físico tem a ver com você buscar o afago, buscar o contato, tá? Toque 10, 9, 8, 10, legal, bacana. 6, bacana. Pessoal, entender quem nós somos e nos indagarmos sobre o quanto cada uma das pessoas que nos cercam tem de necessidade é um caminho muito efetivo, mas muito efetivo da gente se propor conexões saudáveis. Mais uma vez, 10, 10, 10, 7, legal. Mais uma vez, não existe uma linguagem de valorização que seja melhor que a outra. Não existe linguagem de valorização mais apropriada que a outra. O ideal é que a gente se conheça. O ideal é que a gente se interesse, presta atenção nisso. O ideal é que a gente se interesse pelo funcionamento do outro. Porque quando eu sei da necessidade do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, eu consigo contemplar essa necessidade com mais facilidade. Então, por exemplo, no caso do meu marido que já botou 10 vezes aqui, toque físico, toque físico, toque físico, fica um lembrete bom pra mim, né? Porque eu não sou uma pessoa
embora eu seja super calorosa, né? Assim, eu gosto de falar de maneira intensa, eu gosto de declarar o que eu sinto. Eu não sinto que eu sou uma pessoa assim que pega muito, né? Assim, de muito beijo, muito abraço, de ficar o tempo inteiro junto. Eu sou muito prática. Então eu não paro, por exemplo, ali num sofá pra me aconchegar, né? No colinho dele. Eu não sou essa pessoa. Ah, tá errado? Dri, você devia se aconchegar no colinho dele? Cara, eu não sou assim. Mas, veja bem, eu posso ter um comportamento que a gente chama de elástico, né? E eu posso me adaptar. Entendendo que isso é importante pro meu marido, eu posso me empenhar em fazer aquilo que pra ele será melhor percebido, percebe? Então não é eu me mudar, não é eu deixar de ser quem eu sou, desrespeitando a minha essência, mas eu posso estar mais atenta pra me dedicar a fazer aquilo que é importante pra ele. E a convivência é sobre dedicação, comportamento elástico, exatamente. Né? A convivência é sobre dedicação. É o quanto nós conseguimos nos dedicar uns aos outros. É isso que constrói uma convivência saudável. Se você se fecha no seu mundo, presta atenção. Minha verdade absoluta. Eu sou assim, porque eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Cara, esquece, vai ser difícil você conviver com as pessoas de maneira harmônica. Até porque quanto menos a gente se doa, menos as pessoas estão dispostas a se doarem. Então o ideal num relacionamento, seja ele qual for, um relacionamento amoroso, romântico, como a gente chama, um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento entre amigos, entre pessoas que trabalham juntas, tem a ver com isso. Com o quanto eu sou capaz de cuidar de você, o quanto eu sinto que eu sou cuidada por você, o quanto eu me importo com você e o quanto eu sinto que você se importa comigo. E assim a gente cria um núcleo de cooperação na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos círculos sociais, percebe? Essa é a grande sacada. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre as minhas duas linguagens de valorização, né? Eu falei que atos de serviços é a minha primeira linguagem, e como vocês já devem ter percebido, eu também gosto da questão das palavras de afirmação, tá? Para mim são as duas que não tem nem assim comparação, tá? Quais são as suas duas? Bota aqui para mim. Das 5 linguagens que eu coloquei para você aqui, quais são as suas 5 linguagens de valorização? Primeiro, vamos lá, vamos uma por uma. Palavras de afirmação. Segundo, tempo de qualidade. Terceiro, presentes. 4, atos de serviço. 5, toque físico. Me diz aqui, quais são as suas duas principais? Entendendo que as 5 são ótimas. Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ser tocado pelo seu amor? Quem não gosta de receber um presente do seu amor? Quem não gosta de ouvir algo importante do seu amor? Todos nós gostamos, mas dentro dessas 5, sempre existem 2 que pra gente são mais relevantes. No meu caso, é atos de serviço e palavras de afirmação. E pra você, quais são as duas formas mais relevantes de você se sentir amado? Coloca aqui pra mim. Tempo de qualidade e atos de serviço. Boa, Tatá, tenho certeza que pra você é isso mesmo. Nada como a gente tomar tanto vinho junto, né? Pra eu mostrar o meu amor por você, né? Eu vou dormir às 5 horas da manhã tomando vinho com você só pra você se sentir amado, pra você saber o tanto que eu te amo. Olha, tempo de qualidade e toque físico. Show, Flavinha? Que delícia! Tempo de qualidade e toque físico. Olha que barato. Então, sabendo disso agora, você pode começar a falar sobre isso. Olha, amor da minha vida, toque físico pra mim é importante. Você pode, antes de sair, me beijar, por favor? Você pode, quando chegar, deixar suas coisas e vir aqui até a minha pessoa, me dar um abraço, dizer que sentiu falta de mim? Gente, é tão bom quando a gente educa as pessoas pra nos amar do jeito que é importante pra gente, né? Tô carente, tô indo aí te ver, Tatá. Fica tranquila que quando acabar aqui a nossa quarentena, a gente vai beber muito vinho junto. Toque físico e tempo de qualidade. Tempo de qualidade e atos de serviço e palavras de afirmação. Somos parecidas, Aninha. É isso, tá? Gente, a ideia da gente conhecer... Vocês querem que eu disponibilize pra vocês o teste
Vocês querem que eu crie um link? Diz aqui pra mim se vocês querem, porque eu posso criar um PDF pra vocês baixarem e vocês fazerem isso com todo mundo da família de vocês. É muito difícil isso? Não? Vocês querem que eu faça isso? Que eu disponibilize? É um material que eu tenho tanto no Felicidade A2 quanto na formação em coaching de casal e relacionamento. Vocês querem que eu disponibilize pra vocês? Ninguém respondeu, então não vou dar. Tá vendo? Gente, bom, se vocês quiserem depois me avisa, tá? Agir. Pode ser 3, pode ser 3. Palavras de afirmação. Show, show, show. Pessoal, a ideia aqui é sempre contribuir com vocês, tá? Da melhor forma possível. Como eu disse, todas as terças e quintas nós estaremos aqui, 12h34, tá? Pra quem tá aqui nos Estados Unidos, 11h34, tá? Só pra mim, então. Terças e quintas a gente vai estar aqui sempre falando sobre estratégias práticas para você impactar o seu núcleo familiar, o seu núcleo social, o seu trabalho com relações mais saudáveis. Essa é a minha ideia, tá? O meu compromisso é que você consiga se conectar de forma feliz, de forma saudável às pessoas que são importantes na sua vida, porque nós somos seres relacionais. E a verdade é que a felicidade só é real quando compartilhada. Por sermos seres sociais, a gente entende que a solidão é debilitante, tá? Legal, show. Eu vou pedir então pro Dani criar uma página simples para botar aqui no story para vocês baixarem o PDF, tá bom? E aí eu vou aproveitar, se vocês não estão na minha lista, cria para mim lá um espacinho para vocês botarem o e-mail de vocês pra gente mandar o PDF para vocês por e-mail, tá bom? E a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Nesse mesmo bate-local. Obrigada pela presença de vocês, tá? Na quinta tem outro assunto interessante. Eu tenho realmente buscado aqui assuntos que eu sei que podem impactar de forma prática a vida de vocês, tá? E vamos que vamos, gente. Vou disponibilizar o link para vocês, vou colocar nos stories e aí então acompanhem de hoje para amanhã que já vai estar lá, tá? Obrigada, 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 obrigada. A gente se vê quinta-feira, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês, gente. Até lá. Tchau.